Abra a palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos estar fazendo menção de apenas alguns versículos, Êxodo 14, a partir do verso de número 11. Meus irmãos, nós precisamos aprender, não que eu sei que os irmãos já têm consciência disso, mas profetize todos os dias sobre a tua casa. Profetize sobre o teu casamento. Meu casamento é uma bênção. Profetize na vida dos seus filhos. Meus filhos são bênção. Profetize na sua esposa, no seu marido. Nós temos essa autoridade para profetizar sobre o nosso lar. Então faça isso constantemente e crendo que Deus ele entra com a providência. Eu vou ler a palavra de Deus, os irmãos apenas acompanhem, conta no livro de Êxodo 14, a partir do verso 11, diz assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, para alguns talvez cause alguma estranheza a liturgia do culto, mas nós temos o nosso costume, a nossa maneira, tem dado certo e nós queremos manter da mesma forma. Nós vamos fazer depois algumas pequenas alterações aqui para nos adaptarmos melhor. Alterações aqui somente nessa área. Muito bem, eu quero falar para os irmãos hoje acerca da linguagem da fé. Quais são as maneiras que nós podemos expressar diante de Deus a fé que nós temos nele. E nessa passagem bíblica que nós acabamos de ler aqui no livro de Êxodo, no capítulo 14, nós vemos Moisés se dirigindo ao povo e dizendo ao povo a primeira coisa: não temam, não precisa vocês terem temor, não precisa vocês ficarem com medo, vocês podem permanecer quietos do jeito que vocês estão, porque vocês vão ser a testemunha do livramento que Deus vos fará nessa hora. Vocês vão ser as pessoas que vão testemunhar o grande agir de Deus. Vocês vão ser as pessoas que vão testemunhar a manifestação do poder de Deus mais uma vez. E é interessante que ele diz o seguinte: é o Senhor quem vai pelejar por vocês. Vocês apenas vão ver Deus conceder essa bênção e essa vitória para vocês. Quando nós buscamos algo da parte de Deus, nós usamos a linguagem da fé. Nós poderemos, usando essa linguagem da fé, nós vamos poder experimentar da parte de Deus muitos milagres que Deus vai fazer em nosso favor. E se usarmos a linguagem da fé, nós poderemos experimentar coisas que até então nós não conhecíamos, coisas que nós nunca tínhamos experimentado antes. E os princípios da fé, eles precisam ser observados e eles têm que ser também praticados sempre. E nós é quem temos que observar esses princípios e praticarmos esses princípios. E quando eu falo nós que somos lavados e remidos no sangue precioso que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então nós não somos qualquer pessoa. Nós que somos citados na palavra de Deus como um povo que é mais do que vencedor. Nós, meus amados irmãos, que seremos os futuros cidadãos dos céus. Nós é que vamos habitar nas mansões celestiais. Nós é que seremos vestidos de vestes brancas. São os nossos nomes que estão lá escritos no livro da vida. Então nós precisamos observar e praticar os princípios que são referentes à nossa fé.
E hoje eu quero aproveitar essa oportunidade para citar apenas 3 desses princípios que nós podemos denominar como a linguagem da fé. O primeiro desses princípios é ouvir Deus. Você tem ouvido Deus falar com você ultimamente? Nós precisamos ouvir Deus, precisamos crer em Deus e precisamos agir mediante a fé que nós temos no Senhor, o nosso Deus. E acreditar em Deus, irmãos, é acreditar no poder sobrenatural que Deus detém. Nós lembramos ali de Jó, no verso 9 do capítulo 5, quando ele diz, olha, Deus faz tantas maravilhas que não se pode esquadrinhar. E coisas tão grandes que nós não podemos sequer contá-las. Então, quando nós ouvimos Deus, nós estamos acreditando em Deus e no poder sobrenatural que vem da parte de Deus. Nós precisamos também acreditar na Bíblia Sagrada. Mesmo que nesses últimos anos as pessoas estão tirando o sagrado da Bíblia, Bíblia para todo tipo de gosto, né? Mas precisamos acreditar na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando diretamente conosco, aos nossos corações. Precisamos acreditar também firmemente na pessoa e no poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou, ali como João diz no verso 14 do capítulo 1 do seu livro, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Ele veio e fez a manifestação do poder de Deus na vida dele, no meio daquelas pessoas que conviveram ali. Precisamos também crer na presença e no poder transformador do Espírito Santo de Deus. Crer nas promessas que Jesus fez a cada um de nós. E lembramos ali do Evangelho de Lucas, quando no verso 49 do capítulo 24, ele diz, Jesus falando, vos envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então foi uma promessa e nós temos que acreditar no cumprimento das promessas que vêm da parte do Senhor, o nosso Deus. Então, meus irmãos, os princípios da fé, eles são expressados em nossas vidas na linguagem da fé. E a nossa linguagem da fé é ouvir Deus, acreditar em Deus e agir segundo a nossa fé em Deus. Tiago, no versículo 26 do capítulo 2 do seu livro, ele diz assim, assim como o corpo sem o espírito está morto, também morta é a fé sem obras. Ou seja, para eu fazer alguma coisa, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que eu tenho aquela capacidade, que alguém me deu aquela autoridade para que eu possa fazer alguma coisa. E as pessoas que fazem são as pessoas que têm coragem. Você tem que ter coragem para agir, para fazer alguma coisa. E quando você faz alguma coisa usando a linguagem da fé, você está dizendo para Deus, Senhor, eu acredito que o Senhor está comigo nesse negócio. Eu acredito que isso daqui vai dar certo. Então nós estamos demonstrando para Deus, expressando para Ele a nossa fé. Ouvir Deus, nós lembramos lá de 1 Samuel, verso 10 do capítulo 3, quando Samuel, ainda pequeno, depois de conversar com o sacerdote que estava ouvindo a voz, e o sacerdote ali disse para ele o seguinte, você vai responder da seguinte maneira, fala que o teu servo ouve. Então, ouvir Deus, nós não podemos reclamar de alguma coisa que Deus nos deu, ou que fez em nosso favor, nós não podemos chegar e reclamar para Deus daquilo dali. Verdadeiramente Deus, Ele sabe aquilo que é melhor para mim. Deus sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. E por que Deus sabe aquilo que é melhor para cada um de nós, meus irmãos? É porque Deus, Ele nos conhece, sim ou não? Deus te conhece? Se Deus te conhece, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que é melhor para você. Tanto Deus nos conhece, que Ele foi lá e nos escolheu. Nos escolheu pelo fato de já nos conhecer. E Paulo, quando estava falando aos Gálatas, lá no verso 15 do capítulo 1, ele disse o seguinte, desde o ventre da minha mãe, o Senhor me separou e me chamou. Então, quando ele estava sendo gerado e formado, Paulo disse, olha, desde aquele momento lá, Deus ele foi lá, Ele já me escolheu, já me separou para que eu pudesse fazer essa obra para Ele.
O profeta messiânico, no verso 5 do capítulo 49 do seu livro, ele diz o seguinte: Senhor, tu me formou desde o ventre para ser o seu servo. Então, quando o profeta estava sendo formado, gerado, Deus já viu que ele poderia trabalhar na sua obra na qualidade de instrumento, de servo na mão do Senhor. Davi, quando escreveu o Salmo de número 22, no verso 10, ele diz: Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe, que o Senhor já está na posição de ser o meu Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ouvir a Deus, porque nós fomos escolhidos por Deus. Deus, ele escolheu cada um de nós. Precisamos lembrar que os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor, o nosso Deus, estão direcionados sobre a nossa vida. Então, Deus, ele pode falar, porque hoje nós podemos ouvir a voz de Deus. E cada um de vocês que estão aqui nesta noite, tenham plena consciência que vocês têm o discernimento da voz de Deus. Nós não podemos nos deixar sermos enganados com vozes diferentes, estranhas, porque você sabe quando Deus fala com você. De repente chega um profeta, alguém que você nunca viu, não conhece, e começa a entregar uma palavra para você, e você vai entender: não, eu estou passando por isso, realmente é Deus que está falando comigo. Então ouvir Deus também é ter o discernimento da voz do Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos ouvir mais a Deus também, porque tudo aquilo que é de Deus, meus irmãos, se cumpre. Tudo que vem da parte de Deus para nós vai se cumprir. No livro das Revelações, Apocalipse, no verso 7 do capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós temos a necessidade de ouvir essa palavra e esperar pelo cumprimento dessa palavra. Como? Ficando atentos àquilo que Deus está nos falando, porque é uma promessa. Essa promessa chegou aos nossos ouvidos e nós sabemos que essa promessa vai se cumprir. Mateus, no versículo 13 do capítulo 5 do seu livro, ele faz menção sobre nós sermos o sal da terra. E ele diz que se esse sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada. Não tem como restaurar mais aquele sabor. Ele não vai prestar para mais nada, a não ser para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Essas são palavras que foram ditas diretamente por Jesus e foi colocado ali no evangelho que Mateus escreveu. O próprio Jesus, depois lá em Lucas, fazendo referência a essa mesma passagem de Mateus, ele diz o seguinte: o sal, quando ele se torna nessa condição, insípido, ele não presta nem para ser lançado sobre a terra. Ele não pode ser usado nem mais como adubo. A única coisa que serve é para ser lançado fora. Então ele diz: quem tem ouvidos, ouça. O sal, ele dá o sabor, ele faz a diferença. E nós estamos nessa situação. Precisamos ouvir a Deus para que nós possamos ser a diferença e fazermos também a diferença. Aleluia, glória a Deus. O profeta messiânico também escreveu lá no verso 23 do capítulo 28 do seu livro o seguinte: inclinai os vossos ouvidos e ouvi a minha voz. Escutai e ouvi o meu discurso. Aqui era Deus falando e alertando acerca de um castigo que estaria por vir sobre o seu povo. E era por causa da soberba, por causa da desobediência do povo. Então, igreja, eu quero lembrar vocês mais uma vez: a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida todos os dias. As promessas que Deus nos fez estão relatadas na sua palavra, essas promessas também vão se cumprir todas. Quem crê na palavra e nas promessas de Deus são as mesmas pessoas que têm promessas de Deus, estão aguardando que essas promessas se cumpram. Por exemplo, quem tem promessas da parte de Deus aqui? Você acredita que essa promessa vai se cumprir? Então dê glórias a Deus, creia, porque você vai se tornar a testemunha que aquilo que Deus prometeu para você, que aquilo que estava mencionado na palavra, se tornou realidade sobre a sua vida. Ezequiel também, no verso 4 do capítulo 37, ele diz assim: profetiza sobre estes ossos
e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Impressionante essa passagem bíblica. Nós vamos ver do capítulo 4 até chegar ao 10, que se cumpriu. De repente foi aquele movimento de ossos, de peles, de nervos, e de repente Deus vai e sopra o seu espírito. Estava formado um grande exército, porque ouviu-se a palavra de Deus. O profeta ouviu da parte de Deus, o profeta foi lá e profetizou, e os ossos tiveram que ouvir a voz de Deus. Se cumpre, é necessário nós ouvirmos a voz do Senhor, o nosso Deus. Isaías, depois que ouviu a voz de Deus, ele disse: Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. E ele se tornou depois um grande homem de Deus, porque ele ouviu a voz do Senhor, ele deu crédito à palavra que vinha da parte do Senhor, o nosso Deus. Abacuque, no verso 2 do capítulo 3, ele, em forma de cântico, falando com Deus, ele pede para que Deus, no decorrer dos anos, ele venha avivar a sua obra, que ele venha trazer um renovo à sua obra no decorrer dos tempos. E que Deus lembrasse daquela obra, lembrasse daquele povo com misericórdia. E no decorrer dos séculos e séculos, Deus sempre levantou homens e mulheres que estavam dispostos e disponíveis para ouvir a palavra de Deus e praticar. E nesse caso aqui, para que a obra fosse renovada, fosse fortalecida, fosse sempre avivada. E ainda hoje, nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres para que venha avivar a sua obra, para que venha trazer um renovo à obra do Senhor, o nosso Deus. E esse renovo, esse avivamento, meus irmãos, é para animar as pessoas, fortalecer as pessoas, lembrar que Deus ainda fala nos dias de hoje, que Deus cumpre a palavra dele nos dias de hoje, que Deus é fiel nos dias de hoje. Tudo isso nós precisamos lembrar. Agora, você que deseja ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida, quer seja no aspecto material, financeiro, sentimental, conjugal ou espiritual, você precisa ouvir a voz de Deus. Mas pastor, por que eu preciso ouvir a voz de Deus se eu quero prosperar em todas essas áreas? É para que a palavra de Deus ela venha se cumprir na sua vida mais uma vez. Lá no livro de Deuteronômio, verso 39 do capítulo 4, diz assim: só o Senhor é Deus, nos céus e na terra, não há outro Deus. Então eu preciso ouvir o que Deus tem para me falar, para eu poder aplicar no meu casamento, nas minhas finanças, na minha vida social, em todos os aspectos. Eu quero ser abençoado e próspero em todos os sentidos, eu preciso ouvir o que Deus tem preparado para mim, o que Deus já me ensinou, o que Deus já me orientou. Todas essas coisas, se nós ouvirmos e praticarmos, seremos abençoados e prósperos em tudo aquilo que nós nos dispusermos diante do Senhor, o nosso Deus. Porque, meus amados irmãos, somente Deus é Deus que fala e é Deus que cumpre. Não existe outro. Tudo que você ouvir que vier de Deus e você ter o conhecimento que é de Deus, você pode esperar que vai se cumprir e vai se tornar realidade na sua vida. E aí vai restar a você glorificar a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, o nosso Deus. O segundo aspecto que eu quero passar para os irmãos é crer. Acreditar em Deus. Crer em Deus, crer no seu Filho amado, Jesus Cristo. E crer, meus irmãos, é fundamental. Crer é a base da nossa fé. Para termos fé em Deus e no Filho de Deus, nós precisamos acreditar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu posso ser alvo das misericórdias de Deus, por exemplo, se eu não acredito nele? A fé é um fundamento para que nós possamos receber algo da parte de Deus. Deus não vai conceder nada para aquelas pessoas que são incrédulas.
Deus não concede nada para aquelas pessoas que ficam duvidando e questionando algo da parte de Deus. Deus, o Senhor esqueceu de mim? Deus, cadê a promessa? Deus, já passou da hora. Deus, era para o Senhor ter feito isso e o Senhor ainda não fez. Mas aquelas pessoas que acreditam em Deus e no seu poder, eles esperam com paciência no Senhor. A melhor coisa é você esperar a hora de Deus, porque na hora de Deus é a melhor hora, é a hora certa, é a hora que Deus preparou para te abençoar. De repente Deus foi lá e olhou no relógio da providência divina e disse: chegou a hora de eu abençoar o irmão, chegou a hora de eu abençoar aquela família, chegou a hora de eu abençoar aquelas pessoas que acreditam em mim. E acreditar significa que eu tenho fé em Deus. Crer é você transformar possíveis derrotas em vitórias. Lá em Lucas, verso 37 do capítulo 1, quando ele estava falando acerca do nascimento miraculoso de Jesus, ele disse o seguinte: por que vocês estão tão abismados? Para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor, o nosso Deus. Então nós precisamos acreditar no poder que vem da parte de Deus. E esse poder que torna todas as coisas possíveis. Lembra que João disse lá no verso 12 do capítulo 14 do seu livro: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Para fazer isso, você tem que acreditar que você é capaz de fazer isso. Como? Eu preciso acreditar primeiro para invocar o nome poderoso de Jesus Cristo. Não se invoca o nome de Jesus em vão. Só invoca o nome de Jesus aquele que tem verdadeiramente coragem, aquele que tem fé. Ou então você precisa acreditar para você chegar e dizer com autoridade: olha, em nome de Jesus, levanta e anda agora. Em nome de Jesus, receba a sua cura agora. Em nome de Jesus, tome posse da sua vitória. É necessário você ter muita autoridade e acreditar para poder invocar o nome de Jesus. Marcos, ele também nos revela no seu livro, a partir do capítulo 16, verso 17 à frente, dizendo o seguinte: que se invocarmos o nome de Jesus, nós vamos expulsar os demônios, nós vamos falar novas línguas, nós poderemos pegar em serpentes, nós poderemos beber coisas mortíferas e nenhum mal nos acontecerá. E ele ainda conclui dizendo: nós ainda poderemos impor as nossas mãos sobre os enfermos e esses enfermos serão curados. Por quê? Porque se invocou o nome de Jesus. Acreditou-se que ao invocar o nome de Jesus, nós alcançaríamos aquilo que a palavra de Deus está nos relatando nessa hora. Então, isso é manifestação do poder de Deus em nós. E essa manifestação só acontece diante daqueles que acreditam no poder de Deus sobre as nossas vidas. Também, meus irmãos, nós precisamos acreditar no poder que Deus tem sobre nós para restaurar. Deus, ele tem um poder tão grande, uma capacidade de restauração, que essa restauração, ela entra na nossa vida. No meu caso, eu era macumbeiro e pai de santo. Deus foi lá e restaurou a minha vida por completo. Deus tem o poder para restaurar a sua família, restaurar o seu casamento, restaurar o seu emprego, restaurar as suas finanças, restaurar a sua fé. Ele tem essa capacidade para restaurar. Então nós precisamos acreditar. Eu tenho que acreditar no poder de Deus para restaurar. Talvez o seu casamento hoje possa estar passando por dificuldades. Talvez você está passando dificuldades financeiras, emocionais, espirituais, mas Deus, ele tem poder para restaurar. Se você acreditar, ele entra e restaura completamente. Nós também precisamos crer na misericórdia de Deus, na compaixão que Deus tem, na piedade de Deus direcionada a nós. E mais uma vez, citando Lucas, lá no verso 50 do capítulo 1, ele diz que a misericórdia de Deus, ela vem de geração a geração, detalhe importante, sobre aqueles que o temem. Então, se você é um servo que tem temor de Deus, continuamente Deus vai ter misericórdia de você. Pastor, mas eu pequei, eu errei, eu caí, eu me afastei. Arrependa-se. Se você se arrepender,
Se você se consertar, a misericórdia do Senhor vai se renovar na sua vida. Nós, igreja, nós somos carentes da misericórdia de Deus em nossas vidas todos os dias. Em todos os dias nós carecemos da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. E o mais interessante é que Deus, Ele sabe disso. Por isso que Deus quer que nós creiamos nele, creiamos na sua palavra, creiamos no seu poder e creiamos na sua misericórdia. Também, meus irmãos, é necessário que nós venhamos crer no sobrenatural de Deus. Aí talvez já seja um pouco mais difícil para uns, né? Mas Mateus, no verso 29, capítulo 22 do seu livro, ele diz o seguinte: nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus. Não é verdade? Eu vou fazer umas perguntas para vocês e vocês vão dar resposta automaticamente. Quem foi que abriu o mar para o povo passar? Pode falar mais alto. Quem foi que abriu o mar para o povo passar? Foi Deus. Usou Moisés, mas quem abriu foi Deus. Quem fez o machado flutuar? Quem mandou o maná do céu? Quem fez Davi vencer o Golias? Quem foi que arrebatou Elias numa carruagem de fogo para os céus? Quem foi que derramou fogo do céu para consumir o holocausto? Quem criou os céus e a terra? Quem fez o homem à sua imagem e semelhança? Então, meus irmãos, nós podemos acreditar no poder sobrenatural de Deus. Porque todas essas coisas que eu citei são coisas que naquela época foram consideradas sobrenaturais e hoje ainda são consideradas sobrenaturais. Porque eu não posso fazer, você não pode, mas Deus, ele tem o poder sobrenatural para fazer, realizar todas essas coisas. E esse poder sobrenatural, ele ainda é exercido sobre as nossas vidas até o dia de hoje. Aí, meus irmãos, nós precisamos acreditar naquilo que é inacreditável. Observe uma coisa. Quantas vezes você ouve alguém falar para você: não, você vai vencer. O pastor fala: meu irmão, você vai vencer. O pregador vem aqui: não, você vai vencer. O profeta fala: não, você vai vencer. O irmão que está do seu lado fala: não, você vai vencer. Seu amigo diz para você: não, fica tranquilo, você vai vencer. Os seus familiares chegam para você e dizem: você vai vencer. Aí nós falamos: mas como é que eu vou vencer? Olha o tamanho do meu problema. Olha a dificuldade que eu estou, olha o tamanho da minha luta. Isso daqui não tem jeito. Mas é interessante o que a palavra de Deus fala sobre aquilo que é inacreditável. E entre vários exemplos, eu escolhi um que eu gosto muito, é o verso 7 do Salmo 91, que diz o seguinte: 1000 cairão aonde? Do teu lado. 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Imagine a seguinte cena: você está lá no meio de uma guerra. Vamos botar a guerra lá na época lá do Antigo Testamento. E você está lá com a sua espada na mão, com o seu escudo, talvez com um broquel, e você, espada para cá, e o cabo joga uma flecha, você se abaixa, e vem outro com uma espada para cá, vem o outro com aqueles carros, e todo mundo aí morre um do seu lado, morre o outro do lado, e você não morre. O que está acontecendo? Morre aquele monte de gente, o pau está quebrando, e você, daqui a pouco você se lembra e fala: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É para se cumprir o inacreditável. Você está no meio de uma batalha onde todo mundo está sendo derrotado, onde todo mundo está sendo vencido, mas você permanece vivo, forte, porque o inacreditável de Deus se tornou realidade na sua vida. Então a gente tem que acreditar, meus irmãos, no poder de Deus, no poder sobrenatural, daquilo que é inacreditável aos meus olhos. O que é inacreditável para você é sobrenatural para Deus. O que é impossível para mim é possível para Deus. Por quê? Porque o poder vem de Deus, o poder está com Deus. Precisamos acreditar. Esse relógio ainda não se converteu não, né, irmãos? Vamos acelerar aqui. Terceiro e último ponto: agir. Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche.
e as águas se tornarão como muralhas para proteger o povo. Olha que interessante. Moisés, ele acreditou no que Deus estava falando para ele. O que ele fez? Ele agiu. Ele foi lá e ordenou o povo: vamos marchar. Vamos embora daqui agora. É Deus que está mandando. Então Moisés acreditou em Deus e começou a agir imediatamente. O povo acreditou na palavra que Moisés estava dizendo e o povo foi lá e seguiu em frente. Também teve uma atitude. Deus, por seu lado, quando viu que o povo estava obedecendo a Moisés e começou a marchar, Deus foi e começou a agir. Mas Deus só começou a agir porque o povo se manifestou. Então é necessário que nós venhamos agir para que Deus comece a fazer alguma coisa. Nesse capítulo que nós lemos no livro de Êxodo, verso 22, diz assim: os filhos de Deus entraram pelo meio do mar em seco, e as águas se formaram como muro à sua direita e à sua esquerda. E essa passagem bíblica, ela se casa perfeitamente com o que está escrito no verso 29 do capítulo 10 do livro de Provérbios, que diz: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. O caminho do Senhor se torna fortaleza. Tudo isso porque o povo resolveu agir. Nós temos que ter atitude. Eu sempre digo o seguinte: para acontecer um milagre precisa de duas coisas. Primeiro, manifestação de fé. Segundo, manifestação de poder. Manifestação de fé vem de nós. Manifestação de poder vem de Deus. Manifestação de fé é difícil. Manifestação de poder é fácil. Mas em tudo nós precisamos agir. Meus irmãos, se Deus falar com você, vai, pode seguir. Obedeça a voz de Deus. Mas se Deus falar para você, fique parado, quietinho, não se mexa, não saia desse lugar. Obedeça a palavra de Deus. Davi, quando escreveu o Salmo 37, no verso 5, ele diz o seguinte: entrega o teu caminho, Senhor, e confia nele. Olha, eu estou agindo, eu já entreguei tudo aqui na mão de Deus. Senhor, está nas suas mãos, agora é com o Senhor. As minhas forças acabaram aqui, mas a partir de agora o negócio é com o Senhor. Eu já comecei a agir. Lá no verso 7 do mesmo salmo, ele diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Continua confiando nele, continua esperando nele. Isso se chama ação. Estamos agindo, dizendo para Deus que nós confiamos nele. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, está no controle de nossas vidas. Quem controla a nossa vida é Deus. Ele tem o controle absoluto da nossa vida. Outra coisa, Deus, ele já tem conhecimento de todos os desejos que estão no seu coração. Aquilo que está guardado lá no íntimo, no secreto, no oculto, guardado, escondido no teu coração, Deus já conhece tudo. Deus, ele sabe das nossas necessidades todas. Então, se Deus está no controle, ele sabe o que está no seu coração, ele sabe daquilo que você precisa, o que você tem que fazer? Agir. Você precisa começar a agir. Você tem que chegar para Deus e falar: Senhor, eu confio em Ti, eu coloco tudo nas Suas mãos. Isso se chama agir. A terceira lei de Newton, físico, aquela lei que fala sobre ação e reação, ela é mais ou menos parecida com a lei de Deus nesse sentido. Porque, primeiro, você vai lá e ora. Então, isso é uma ação da sua parte. Deus ouve e Ele pode até te responder. Isso é uma reação. Mas nós precisamos ter a consciência que nós precisamos agir. Qual é o nosso agir? Continuar orando. Continuar buscando a presença de Deus. Deus foi lá e disse para Moisés: diga ao povo que marche. Por quê? Porque vocês precisam confiar em Deus. Por que eu tenho que confiar em Deus? Porque hoje Deus vai pelejar por vocês. O mar vai se abrir. Os egípcios que estão ali atrás perseguindo, vocês não vão mais ver esse povo. Então a ação foi de Deus, falou com Moisés. A reação veio do povo. O povo teve que acreditar e começar a agir, marchando na direção do mar. Então agir, meus irmãos, significa para nós, no contexto dessa palavra, atitude. E quando você tem uma atitude, ela vai gerar para você resultados. Por exemplo, quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei. E em tudo que puseres as tuas mãos, o Senhor, o teu Deus, te abençoará. Se creres, vereis o quê? A glória de Deus. Então, atitude. A atitude, ela vai gerar resultados. E a palavra de Deus está cheia de exemplos desses resultados. Então, é necessário da nossa parte uma ação, uma atitude. Porque de Deus, da parte dele, ele só espera você agir. Só espera você ter uma atitude para ele começar a mover os céus e a terra em seu favor para fazer alguma coisa. E uma coisa que eu preciso lembrar aos irmãos, está lá em Apocalipse, versículo 8 do capítulo 21. Deus não trabalha com tímidos, Deus não trabalha com medrosos. Se você tiver medo de pedir alguma coisa para Deus, você não vai receber nada de Deus. Se você tiver com vergonha, com timidez, eu não vou conseguir, eu não posso, eu sou muito medroso, você não vai alcançar nada da parte de Deus. Deus não trabalha com gente medrosa, Deus não tem negócio com gente tímido. Você tem que se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu creio no seu poder, eu creio na sua misericórdia, eu creio no sobrenatural, eu creio no inacreditável sobre a minha vida. Isso se chama atitude, que vai gerar resultado. E Deus vai olhar para você e vai falar assim: esse cabra é macho mesmo, esse daqui é dos meus. É assim que Deus quer que nós venhamos fazer. Deus espera que eu e você, nós venhamos agir, por exemplo, da mesma forma que Pedro agiu quando estava à porta do templo Formosa, ali em Atos, verso 6 do capítulo 3, quando ele olhou para o paralítico esperando receber dinheiro, ele disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Atitude. Ele teve atitude. É necessário você ter uma atitude. Você está aqui, está precisando de alguma coisa? Eu vou te dar. Mas eu vou dar aquilo que eu tenho para você, que vai mudar a sua vida completamente. A palavra de Deus diz que Pedro, depois disso, enfrentou algumas dificuldades ali e tal, foi preso, aquele negócio todo, mas depois ele voltou. Voltou e encontrou com os irmãos que formavam a igreja primitiva ali naquele momento, né? E ele foi orar. Foi dar o testemunho para os irmãos e ele foi orar. E a palavra de Deus diz lá no verso 31, capítulo 4 do livro de Atos, que quando eles começaram a orar, agradecer a Deus por aquilo ali, o lugar onde eles estavam começou a tremer. Começou a tremer porque era grande o poder de Deus ali naquele lugar. E eles estavam apenas agradecendo a Deus. E sabe por que eles se reuniram para orar e agradecer a Deus? A resposta está em Atos capítulo 4, verso 20, quando ele diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E o que eles estavam vendo e ouvindo naquela época? Jesus Cristo está salvando, está libertando, está curando, está batizando com o Espírito Santo. Jesus Cristo está fazendo coisas tremendas no meio do seu povo. Nós não podemos ficar calados em relação a nada dessas coisas. Quando você ouve a voz de Deus, você está dizendo para Deus: Senhor, eu creio. E eu vou tomar uma atitude para mudar a minha vida. Então, meus irmãos, concluindo, o inimigo não se aproximou do povo de Deus ali naquele momento, porque havia uma proteção da parte do Senhor, o nosso Deus. Ao povo era necessário que eles confiassem em Deus e fossem marchar. E a Deus era necessário somente abrir o mar. Quando você fala a linguagem da fé, acontece alguma coisa dentro de você. Você começa a acreditar. E eu lembro que Paulo, falando aos Romanos, lá no verso 10 do capítulo, verso 17 do capítulo 10, ele diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Neste caso especificamente, a palavra que eles ouviram era a palavra que ia garantir para eles uma vitória. E eles deram crédito naquela palavra. Hebreus, verso 12 do capítulo 4, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas também diz que é uma palavra cortante, que é uma palavra que penetra, que é uma palavra que dá discernimento. Então, meus irmãos, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Porque o caminho que Deus abre para nós, Ele abre somente para o seu povo passar. Quando Deus abriu o mar,
era só para o povo de Deus passar, não era para ninguém mais passar ali por aquele caminho. Isaías diz no verso 8 do capítulo 35 do seu livro: o caminho do Senhor é proteção para o justo, mas cilada para o ímpio. Então, para o povo de Deus era proteção. O Faraó e os outros que vinham atrás, foi uma verdadeira cilada para eles. Então, se você confiar e praticar a linguagem da fé, nada vai ser impossível para você. Se você ouvir Deus, se você acreditar em Deus, e se você tiver atitude, Deus vai te abençoar. Lembre-se que João escreveu no verso 5 do capítulo 15, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer fazer alguma coisa? Quer mudar a sua sorte, mudar a sua vida? Você precisa de Deus constantemente na sua vida. Isso significa dizer que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Experimente colocar Deus como o Senhor da sua vida, para estar em primeiro lugar na sua vida. Tudo que você for fazer, ore, fale com Deus. Senhor, isso aqui é da tua vontade? Eu vou casar, Deus, esse casamento é da tua vontade? Eu vou fazer uma viagem, Deus, essa viagem é da tua vontade? Eu vou comprar um carro, uma casa, trocar de qualquer coisa, Deus, essa é a tua vontade na minha vida? Porque muitos estão sofrendo, porque não perguntam a Deus antes de fazer as coisas. Aí depois vem o arrependimento, vem o problema, a dificuldade, aí vai se lamentar: Deus, por que eu fiz isso? Deus, por que eu entrei nessa roubada? Entrou porque não ouviu a voz de Deus. Entrou porque não foi confiar em Deus, não foi buscar nada da parte do Senhor, o nosso Deus. Precisamos ouvir mais a Deus. Agora, agir fora da direção de Deus, irmãos, também não funciona. Você tem que agir sempre na direção de Deus. As pessoas que teimam em agir fora da direção de Deus, tudo para elas se torna mais difícil. As coisas dão errado. As pessoas que estão fora da direção de Deus, essas pessoas vão sofrer. Elas podem sentir dor e muita tristeza porque elas estão fora da direção de Deus. E fora da direção de Deus, as coisas se tornam impossíveis e inacreditáveis aos seus olhos e aos olhos de todos que estão aqui. E como é que Deus vai poder agir e fazer alguma coisa se você não está mais na direção de Deus? Você não está mais andando nos caminhos que Deus falou: meu servo, vai por esse caminho aqui que eu vou te abençoar. Entra por essa porta porque quem abriu essa porta aqui fui eu. Senta nesse lugar porque esse lugar foi preparado por Deus. Então, cuidado, não tenha atitudes fora da direção de Deus. Por isso que é necessário primeiro ouvir a Deus. Lá em Deuteronômio, verso 1 do capítulo 28, a palavra de Deus diz o seguinte: se ouvir a voz de Deus, guardar os seus mandamentos, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra, e as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É mais ou menos assim como as bênçãos estão correndo atrás de você. Já aconteceu de alguém vir correndo atrás de você? Eu vim aqui só para te dar dinheiro. Isso não acontece. Mas quando Deus quer te abençoar, meus irmãos, Ele faz coisas impossíveis que nós nem imaginamos. Aí de repente você olha e fala: mas isso é para mim? Isso aconteceu comigo? Esse negócio é meu? Como é que pode isso? É porque você ouviu a voz de Deus, é porque você guardou a palavra do Senhor, o teu Deus. Deus te exaltou e as bênçãos chegaram até você. Mas no mesmo capítulo de Deuteronômio, no verso 15, lá na frente, ele fala justamente o que acontece se você não ouvir. Se você não ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, se você não cumprir os mandamentos e os estatutos do Senhor, virão sobre ti as maldições. E as maldições, elas vão te alcançar. Elas vão estar correndo atrás de você. Não, eu tenho que pegar aquele ali, eu tenho que amaldiçoar. Ele é um amaldiçoado. Por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Porque ele não cumpriu os mandamentos, estatutos e juízos e ordenanças que vêm da parte do Senhor, o nosso Deus. É rebelde, é desobediente. Então Deus agora vai colocar sobre ele as maldições. Outra passagem interessante, bastante conhecida, é lá em 2 Crônicas, verso 14 do capítulo 7. Ele fala de nós. Se o meu povo, que me conhece, me chama pelo meu nome, se esse mesmo povo se humilhar e orar, o que vai acontecer? Deus vai ouvir. Aí mudou, Agora eu preciso ter uma atitude para que Deus me ouça. Eu preciso mudar. Eu preciso me humilhar, reconhecer diante de Deus que eu estou errado.
Aí Deus vai ouvir. Aí Deus vai mudar tudo, por quê? Por causa da misericórdia dele. Aí ele vai mudar tudo, ele vem, ele vai te abençoar, ele vai entrar com a providência, porque Deus é Deus de misericórdia. E ele finaliza dizendo: eu ouvirei dos céus. Deus vai ouvir lá do céu o seu clamor, a sua lágrima, o seu gemido e o seu reconhecimento da situação errada que você estava diante do Senhor, o nosso Deus. E aqui, meus irmãos, nessa passagem bíblica em Êxodo 14, que nós lemos, que fala sobre o mar se abrir, existem algumas coisas que são interessantes, e eu vou citar bem rápido, porque o tempo já está indo embora. A primeira, o povo ouviu a voz de Deus. Mesmo no meio daquela dificuldade toda, o povo parou para ouvir a voz de Deus. E às vezes você precisa parar para ouvir a voz de Deus. O povo acreditou no poder de Deus para realizar aquele milagre. Eles acreditaram, olha, Deus ele pode realizar esse milagre. E o povo teve uma atitude. O povo começou a andar na direção do mar. E por fim o povo recebeu da parte de Deus o que eles estavam buscando, que era uma vitória. Então o povo entrou no mar, o povo atravessou o mar, e o mais interessante que eu acho dessa passagem bíblica é que o povo chegou do outro lado. Sabe por que eles chegaram lá do outro lado? Porque a vitória daquele povo era lá do outro lado. Eles tinham que chegar lá do outro lado. A vitória não era chegar até ali onde estava o mar. A vitória não era atravessar o mar. A vitória era chegar até o outro lado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando se chegasse lá do outro lado, eles iam glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles tinham motivos para glorificar a Deus. Ninguém poderia dizer que não foi Deus que fez aquelas coisas. Então era necessário chegar lá do outro lado, porque quando chegasse lá, eles tinham que glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. E Moisés sabia disso, que no capítulo 15, nós vemos o próprio Moisés glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus, através de um cântico. E no verso 2 ele fala da seguinte forma: o Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. O Deus que abriu o mar, que fez eu passar pelo mar e fez eu conhecer esse outro lado que eu não conhecia. E agora que eu estou aqui desse outro lado que eu conheço, eu quero glorificar a Deus e dizer que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu Deus, que Ele é o Deus da providência, é o Deus que abençoa, é o Deus que supre as minhas necessidades. Aí eu quero perguntar para vocês, já estou acabando, irmãos. Será que nós estamos preparados para ouvir a voz de Deus? Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Será que nós estamos verdadeiramente preparados para acreditar no poder de Deus sobre as nossas vidas? Isso é muito sério. Você tem que parar e pensar nisso. Será, Senhor, que eu já estou preparado para ouvir a Tua voz? E em ouvindo a Tua voz, será que eu já estou pronto para acreditar? Qual vai ser a sua atitude quando você ouvir Deus falar com você diretamente? Israel, naquele momento, recebeu a vitória naquele momento exato porque eles acreditaram em Deus. E você? Você que está precisando de uma vitória, você é capaz de praticar esta linguagem que eu disse hoje, a linguagem da fé? Você é capaz de ouvir Deus, de acreditar Deus e de ter uma atitude de fé diante de Deus para você receber algo da parte dele? Qual vai ser a nossa opção nessa noite? Em relação ao texto, nós vamos marchar ou nós vamos ficar parados? Qual vai ser a nossa opção hoje para nós em relação a esse texto? Marchamos ou ficamos parados? Aqueles que escolherem marchar, vão atravessar o mar, vão conhecer o poder de Deus e vão saber o que tem lá do outro lado. Agora, aqueles que escolherem ficar parados, eles vão se tornar um alvo fácil de Faraó.
E no contexto bíblico, o faraó representa Satanás, perseguindo o povo de Deus. E essa perseguição significa um povo derrotado, um povo escravizado. Mediante a escolha que você fizer, olhando para esse texto, nós vamos orar. Nós vamos ter que falar com Deus. Mas vamos falar com Deus crendo que Deus vai ouvir a nossa oração. Crendo que Deus vai responder às nossas orações. Ontem pela manhã, quando eu estava na consagração, eu citei Mateus, verso 22, capítulo 21. Tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. O que você vai pedir para Deus hoje? O que será que você vai pedir para Deus hoje? Lá em Filipenses 4, 19 diz assim: Deus suprirá todas as vossas necessidades. O que você realmente está necessitando hoje da parte de Deus? Hoje, o que você precisa falar com Deus para que Ele possa tornar realidade na sua vida? Olha o que o profeta messiânico diz no verso 6 do capítulo 44. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, meus irmãos, você quer ser abençoado? Você quer ser vitorioso? Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ser uma pessoa cheia da unção de Deus? Confie em Deus. O resumo de tudo isso que eu falei hoje do texto é confiar em Deus. Por quê, pastor? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus controla os céus, controla a terra, o mar, os animais. A palavra dele diz que não cai uma folha de uma árvore sequer se não for da vontade de Deus. Então, por isso, meus irmãos, ouça a voz de Deus. Acredite no poder de Deus. E o melhor de tudo, comece a agir. Tenha atitude. Se proste diante de Deus. Busque a presença de Deus. Faça como fez o profeta: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Ou como fez o outro profeta: fala porque o teu servo ouve. Meus irmãos, esta era a palavra que nós trouxemos para os irmãos